Sodoma e Gomorra. Um conto de duas cidades incineradas por uma chuva de pedra e enxofre. Trata-se de uma fábula fantástica ou de um desastre quase apocalíptico do espaço? Pense no seu pior pesadelo atômico acontecendo na hora errada. Evidências recém-descobertas podem conter os segredos de um dos maiores mistérios da Bíblia. Se você encontra um artefato similar à trinitita, então sabemos que se trata de um evento muito energético. A ciência sempre diz que não se pode testar a Bíblia. Não, você pode testar a Bíblia. Poderia um desastre natural ter sido responsável pela destruição de Sodoma e Gomorra? Antigos mistérios, obscurecidos nas sombras do tempo. Poderão eles agora ser finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas, em um lugar que chamamos de o Universo. Sodoma e Gomorra. Uma arrepiante saga das cidades do pecado do mundo antigo. Sodoma e Gomorra é uma das histórias mais sensacionais que nos contam sobre sexo, violência, ganância, ira divina e punição. De acordo com o livro de Gênesis no Antigo Testamento, os cidadãos de Sodoma e Gomorra eram tão perversos que Deus os destruiu com fogo e enxofre dos céus. Nos tempos antigos, os céus eram onde ficava o paraíso, onde ficavam os deuses. Então, de certa forma, eram mensagens dos deuses de uma condenação iminente ou um desastre. Essa é uma parábola bíblica sobre o preço do pecado. Ou terá sido a história baseada num desastre real, um fogo literal vindo do céu? A Bíblia descreve eventos que agora percebemos estão ligados a eventos históricos que podemos verificar. Arqueólogos, astrônomos e estudiosos da Bíblia passaram anos tentando descobrir a verdade sobre esse conto antigo. Agora, a ciência moderna revela que a história pode, na verdade, ter sido um evento real de impacto de asteroide. Se você tivesse sorte o bastante, ou talvez azar o bastante, de ver um meteoro entrando na atmosfera, se despedaçando e talvez gerando uma onda de ar que te arrastasse quando a pressão passasse por você, essa é uma história que você não esqueceria. Os povos antigos não deviam ter consciência sobre os aglomerados de asteroides no espaço, mas eu acho que a ideia de pedras caindo do céu era uma coisa que eu tenho certeza que os antigos estavam cientes. Asteroides são pedaços de pedra, metais e poeira, materiais que sobraram da formação do sistema solar. Muitos deles não têm mais do que poucos metros, mas alguns têm o tamanho de luas. A maioria deles gira em torno do Sol, entre Marte e Júpiter. Porém, de vez em quando, eles são desviados de suas órbitas e entram em curso de colisão com a Terra. Uma pequena fração dos objetos que atingiram a Terra são feitos de ferro e níquel, muito fortes, e deixaram uma bela cratera na superfície da Terra. Os asteroides mais comuns a caírem na Terra são os asteroides rochosos. Eles literalmente têm a composição de uma pedra, uma comum que você pega aqui na Terra, e alguns desses objetos muito fracos de pedra nem sequer chegam na superfície da Terra. Asteroides rochosos mais frágeis normalmente explodem ao atingir a atmosfera da Terra, criando uma explosão de ar cósmica. Uma explosão de ar é quando um asteroide ou cometa atinge a atmosfera e basicamente se desintegra, ele explode, pois a atmosfera age como uma parede de tijolos contra a vinda do asteroide ou cometa. A atmosfera em si é densa o bastante para explodir essa coisa.
Como que um desses asteroides produziria a destruição de Sodoma e Gomorra, como descrito nos textos bíblicos? O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Que tipo de devastação causaria um asteroide de ferro ao invés de um asteroide rochoso? Para demonstrar isso, vamos usar duas armas de fogo aqui para examinar os efeitos desses tipos de impactos. Eu tenho um rifle bem poderoso aqui, um M1 Garand. E vamos disparar um único projétil intacto para representar um de nossos asteroides maiores e mais fortes. E então, para demonstrar um asteroide menor e mais fraco, trouxe uma Remington 870, com um cartucho calibre 12 esportivo. E isso vai representar um dos asteroides menores e mais fracos que se fragmentaria na atmosfera. E aí veremos os efeitos que esse impacto cria em nossa pilha de areia. O projétil sólido calibre 30 é carregado no rifle e disparado. Essa é uma boa cratera. Depois, o cartucho explosivo é disparado da espingarda. Vamos ver o que temos aqui. Isso é perfeito. Temos o tiro do rifle aqui, representando o nosso asteroide maior e mais forte, que chegou na superfície do solo e deixou uma cratera. Eu peguei o projétil só para mostrar o tamanho típico do impactador. A cratera é muitas vezes maior do que o asteroide em si. E aqui vemos o resultado do tiro de espingarda. Nosso asteroide pequeno e fraco que se fragmentou na atmosfera. E os detritos da explosão, o pulso de calor, que resulta em alguma destruição. Então essa é uma boa ilustração dos dois tipos diferentes de impacto. Um grande asteroide ferroso teria pulverizado Sodoma e Gomorra e deixado uma cratera, enquanto um asteroide rochoso mais fraco teria despedaçado na atmosfera, mas poderia ter gerado detritos incandescentes o bastante para incinerar as cidades do pecado. Para descobrir se um desses cenários de impacto cósmico é correto, arqueólogos primeiro precisam provar onde e se os locais bíblicos existiram. Bom, existe uma crença bem antiga de que havia cidades em volta do Mar Morto que não estão mais lá. E o que aconteceu com essas cidades foi que algo caiu do céu e as esmagou. Pistas sobre Sodoma e Gomorra apareceram primeiro no capítulo 13 do livro do Gênesis. O texto bíblico conta a história de Ló, um pastor e sobrinho de Abraão, o patriarca da Bíblia. Ló se separa de seu tio em busca de mais terras para suas ovelhas. Abraão e Ló param em uma montanha a noroeste de Jericó e olham para a antiga terra de Canaã. Hoje é a região que cerca o Mar Morto, o lago impregnado de sal que separa Israel da Jordânia. Quando Abrão e Ló olharam para o leste, para o Vale do Jordão, eles olham para o que é descrito como Quicar do Jordão. Agora, Quicar é uma palavra hebraica que pode significar disco circular. E, certamente, de um ponto de vista geográfico, aquela área da planície do Jordão, logo ao norte do Mar Morto, meio que se alarga como um disco. A Bíblia diz que Ló leva sua tenda na direção de Sodoma, uma em um aglomerado de 5 habitações chamadas de cidades da planície. Elas incluem Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. E é dito no Gênesis que a planície do Jordão era bem irrigada e que até hoje aquela planície ainda é bem irrigada.
E então isso a fixa geograficamente, é para o norte. Arqueólogos vasculhando a região nordeste do Mar Morto descobriram os assustadores restos de 14 antigas cidades. Tal el-Hammam, a maior das ruínas, é a que mais se parece com a descrição bíblica de Sodoma. Cobrindo quase 100 acres, a cidade já foi fortificada por muralhas de pedra de 12 metros, enormes portões de entrada e um labirinto de ruas alinhadas com estruturas de barro. Tal el-Hammam é a maior habitação em toda aquela área. O que te levaria a pensar, se for Sodoma, então ser tão grande combinaria com isso? Tal el-Hammam também era quase certamente uma cidade próspera, o que bate com a história bíblica. De acordo com o Gênesis, 2 anjos disfarçados de homens vêm avisar Ló da ira iminente de Deus. Ló os convida para sua casa e os alimenta. Mas os outros homens da cidade não oferecem hospitalidade. Ao invés disso, exigem fazer sexo com os visitantes. O pecado de Sodoma, na verdade, é desconhecido na Bíblia. Na história é interpretado que é o pecado da sexualidade. A maioria dos estudiosos bíblicos, porém, dizem que o verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra diz respeito à hospitalidade e falta dela. Tipicamente, nômades eram muito mais hospitaleiros do que as pessoas que viviam nas cidades. O profeta Ezequiel, como está escrito depois no Velho Testamento, diz que as pessoas de Sodoma tinham demais para comer e eram sem coração e que não cuidavam dos pobres. Ele diz que isso era o erro deles. Ló, o único homem hospitaleiro em Sodoma, recebe permissão para fugir da cidade, junto de sua esposa e filhas. Mas eles são avisados para não olhar para trás. Não olhar para trás é dizer, em outras palavras, olha, vocês não entendem que terão problemas armando suas tendas na direção de Sodoma? Eu não quero vocês olhando na direção de Sodoma. Enquanto Ló e sua família se dirigem às montanhas, fogo e enxofre chovem sobre Sodoma. A esposa de Ló desobedece o aviso. Ela olha para trás, para o inferno, e vira uma estátua de sal. Seria essa passagem meramente uma metáfora moral? Ou terá ela um significado literal que ajuda a ligar a história a este local no Oriente Médio? Ao longo das margens do Mar Morto, há formações de sal incrustadas e esculpidas que lembram um pouco pessoas. Tem um pilar que, se você olhar, conseguirá ver a figura de uma mulher. Essa é uma das ideias da história da esposa de Ló se transformando numa estátua de sal. Então, esses pilares de sal fornecem mais evidências de que Sodoma e Gomorra deviam estar mesmo perto do Mar Morto. Mas será que a teoria do impacto de asteroide poderia explicar como uma pessoa se tornaria uma estátua de sal? E se tal el-Hammam for de fato a cidade bíblica de Sodoma, terão as areias do tempo ocultado as evidências de uma tempestade de fogo do espaço? Sodoma e Gomorra. 2 cidades bíblicas destruídas por fogo e enxofre. Trata-se de uma lição de moral? Ou essas eram cidades reais, que se tornariam vítimas de um desastre cósmico de proporções bíblicas? Um impacto de asteroide? O trabalho da ciência é investigar a realidade e a verdade. Mas sempre dizem que não se pode testar a Bíblia. Não, você pode testar a Bíblia. Arqueólogos escavam em busca da verdade entre as ruínas de Tal el-Hammam, localizada a 13 quilômetros ao norte do Mar Morto. A cidade antiga parece combinar com as descrições bíblicas de Sodoma.
Escavadores retiram as camadas de terra até onde alguns acreditam ser o período bíblico aproximado de Abraão e Ló, entre 1750 e 1650 a.C., na Idade do Bronze Média. Uma pá, de repente, acerta uma camada de 10 centímetros de cinzas esponjosas. Evidência de que a cidade passou por algum tipo de catástrofe flamejante e repentina. O arqueólogo que volta com um bom nível de queimadura impregnada de enxofre começa a me convencer de que ele está cavando o lugar certo. Deve ser exatamente onde Sodoma e Gomorra devem estar. Dentro da camada cheia de fuligem, arqueólogos descobrem algumas ossadas humanas, violentamente esmagadas entre tijolos de barro e pedras. Havia alguns ossos. Os ossos estavam distorcidos, hiperesticados e retorcidos. Parecia bem medonho. E os ossos estavam chamuscados. A parte dramática é que, após sua destruição, a região não foi reocupada até a Idade do Ferro, que chega 500 anos mais tarde. O que poderia ter causado tamanho inferno que tornou a região inabitável por gerações? Evidências de fogo sugerem novas teorias. Alguns acham que a cidade foi destruída por uma erupção vulcânica. Porém, não há evidências de vulcanismo na região. Outros suspeitam que um grande terremoto possa ter causado incêndios com óleo. Ou que talvez um inimigo tenha saqueado a cidade e ateado fogo nela. Estamos falando de um calor que vaporiza as coisas. O fogo comum não atingiria as temperaturas das quais estamos falando. Peneirando a areia, arqueólogos encontraram outra coisa muito inesperada. Fragmentos de cerâmica cobertos de uma misteriosa camada vítrea verde. A descoberta é assombrosa. A vitrificação da cerâmica não foi inventada até 800 anos depois do período alegado de Sodoma. Eu olhei algumas cerâmicas de Tal el-Haman que tinham um revestimento vítreo verde nelas. Apesar da vitrificação como tratamento de superfície não ser comum na região até a Idade Média, então, estar numa peça tão antiga de cerâmica indicava que aquilo devia ter alguma outra causa. O vidro nos fragmentos de cerâmica parecia ter sido produzido por um calor extremo de mais de 1.600 graus Celsius, que esfriou bem rápido. O ponto é que precisa ser uma queimadura de temperatura muito alta, não só um fogo normal, mas algo mais forte do que isso. A vitrificação da cerâmica é notavelmente semelhante à trinitita, o vidro produzido pelos primeiros testes com bomba atômica no Marco Trinity, no Novo México, em 1945. Num evento de explosão de ar, o que acontece é uma bola de fogo que cria uma grande bolha. Essa bolha, então, colapsa sobre si mesma. E é assim que surge o caule da nuvem de cogumelo, pois todo o material e sujeira arremessado nesse caule fica preso na bola de fogo. E esse material simplesmente se derrete em gotículas e cai de volta. E é assim que consegue a trinitita. Esses são exemplos de rochas que encontramos em Trinity. Aqui temos uma pedrinha de trinitita comum com essa superfície brilhante em cima. E nesse caso em particular, tem esse fundo acidentado. Isso eram as pedrinhas que caíram do céu primeiro. E o topo brilhante é a aglomeração das pedrinhas que ainda estavam derretidas. Vidro semelhante foi encontrado no deserto do Saara, na Líbia. Mas sua formação precede a era atômica em quase 30 milhões de anos. Aqui está um exemplo natural de um tipo de vidro formado no deserto da Líbia durante um evento de explosão de ar há 30 milhões de anos. Pense no aquecimento necessário para transformar a areia do deserto nesse material vítreo verde.
Não havia bombas nucleares na época, então a única coisa que poderia produzir essa força, e até mais, é um impacto cósmico. Nenhuma cratera de impacto foi encontrada em toda a região do Oriente Médio. Então, a única outra coisa que poderia produzir temperaturas tão altas seria um asteroide explodindo na atmosfera da Terra. Uma explosão cósmica. As temperaturas dentro de uma dessas explosões de ar são incrivelmente altas. Muito mais imensas do que, por exemplo, a temperatura de um vulcão ou até mesmo fogo de petróleo, que alcançam só umas centenas de graus. Então, poderia uma explosão de ar cósmica ter destruído Sodoma e Gomorra? Vamos demonstrar o poder de um evento de explosão de ar com uma experiência caseira simples. Acabei de fazer um canhão de vórtice, é só um balde de plástico com um buraco no fundo para o golpe de ar poder sair. Usaremos esse diafragma de plástico aqui atrás para mover o ar e isso vai basicamente nos mostrar o poder do ar em movimento. Para ver direito, vamos encher isso com fumaça. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se derrubamos nossa parede de copos. Excelente! Então, quando eu bati no diafragma aqui, conseguimos soltar bastante ar do buraco. Isso mostra o poder do ar em movimento. Agora, imagine um evento de explosão de ar real, onde teríamos megatons de energia sendo liberados. E ao invés de derrubar uma parede de copos, derrubaríamos paredes de tijolos de barro e talvez as muralhas de uma cidade fortificada. Então, eventos de explosão de ar reais, juntos do intenso calor da bola de fogo e os gases quentes e turbulentos perto da superfície, poderiam ser bem capazes de incendiar a cerâmica. Além de fragmentos de cerâmica vitrificados, materiais vítreos lembrando a verdadeira trinitita também foram encontrados no sítio de Tal el-Haman. Os pedaços precisam ser analisados cientificamente. Mas será que eles vão confirmar que a cidade foi destruída por um evento de explosão de ar cósmico? Se você procurasse em qualquer lugar do mundo por um impacto cósmico ou uma explosão de ar, você procuraria materiais semelhantes a este, a trinitita. Esse é um bom pedaço que mostra bem a estrutura verde escura. Esses são exemplos do que eu chamo de materiais tipo bala, arremessados imediatamente da explosão. Então, nem toda a trinitita parece igual. Se você encontrar um artefato com um material similar à trinitita nele, então sabemos que se trata de um evento altamente energético, como um asteroide. Os testes com bombas atômicas de 1945 demonstram que uma explosão de ar de asteroide tem a capacidade de gerar calor e energia tremendos. Mas existe alguma prova de que esse tipo de evento cósmico produziu a devastação descrita na história de Sodoma e Gomorra? A resposta para este mistério reside em um dos lugares mais remotos da Terra. Sodoma e Gomorra. Foi a ira de Deus que essas antigas cidades sofreram? Ou uma calamidade cósmica? Evidências arqueológicas indicam 14 cidades arruinadas a nordeste do Mar Morto. Um dos locais, Tal el-Haman, possui sinais inconfundíveis de uma catástrofe termal. Uma grossa camada de cinzas, ossos humanos carbonizados e possivelmente trinitita, um material vítreo produzido apenas em temperaturas extremamente altas, tais como uma explosão nuclear ou um asteroide explodindo na atmosfera.
A explosão de ar é o mesmo que explodir uma bomba no ar. Você tem uma onda de choque que se propaga em velocidades imensas. Portanto, ela é devastadora. Mas quais são as chances disso acontecer na Terra? Nos últimos 100 anos, a Terra passou por 2 grandes eventos de explosão de ar cósmicos. Em 1908, um asteroide de 60 metros de diâmetro explodiu no céu sobre a região de Tunguska, na Sibéria. Pense que essas coisas entram na atmosfera em uns Mach 60, certo? E essa pressão é demais para esse objeto aguentar. Ele detonou na atmosfera com a energia explosiva de mais ou menos 2 ou 3 megatons. A maior parte da rocha se desintegrou ao entrar na atmosfera da Terra. Então ela não deixou uma cratera. Mas ela liberou uma onda de choque e calor que derrubaram 80 milhões de árvores numa área de 2.000 quilômetros quadrados. O evento de Tunguska é um ótimo exemplo de uma explosão de ar devastadora. Algo do tipo viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora, quando explode, cria uma grande onda de choque. No caso de Tunguska, isso aconteceu sobre uma floresta, onde houve uma onda de impacto tremenda que derrubou todas essas árvores como se fossem palitos de dente. Ninguém morreu ou se feriu como resultado do evento de Tunguska, porque ele se deu numa floresta desolada. Mas este não foi o caso do ataque cósmico seguinte que ocorreu na Rússia. Em 15 de fevereiro de 2013, um asteroide de 15 metros explodiu sobre a cidade de Chelyabinsk, com quase 30 vezes a energia liberada da bomba atômica de Hiroshima. O mais incrível sobre o evento de Chelyabinsk é que ele foi muito bem documentado. Havia centenas de câmeras de vídeo, de carro, fotográfica, celulares. Então pudemos realmente analisar o quão destrutivo aquilo realmente foi. Quase 2 minutos depois do avistamento em si, um enorme estrondo sônico foi liberado que quebrou janelas e feriu mais ou menos 1.500 pessoas, principalmente por estilhaços. Foi realmente horrível. Os eventos em Tunguska e Chelyabinsk são evidências tangíveis de que uma explosão de ar cósmica possa ter dizimado Sodoma e Gomorra. Um evento de Tunguska ocorrendo sobre uma cidade de paus e barro 2 milênios antes de Cristo teria provocado uma aniquilação total. As casas na época não eram muito fortes, desabavam com facilidade. Todo tipo de incêndio pode ter ocorrido devido ao calor gerado. Não teria sobrado nada. Tamanho evento cósmico pode até explicar o fogo e enxofre mencionados na passagem bíblica. Agora, a tradução que resultou em enxofre significa apenas fogo amarelo, luz amarela. Então, realmente, o mínimo que conseguimos interpretar sobre isso é que um fogo amarelo brilhante acabou caindo sobre Sodoma. Isso poderia facilmente ser um meteoro passando pela atmosfera, deixando para trás um rastro de fumaça e fogo em seu caminho. Quando esse efeito de chuva acontece, você consegue ver todas aquelas partículas vermelhas devido ao calor se fundirem e caírem no chão. Para alguém naquela época, uma imagem dessas provavelmente pareceria um ato de Deus. Hoje sabemos que isso provavelmente foi um impacto de asteroide ou alguma coisa parecida. Se uma explosão de ar cósmica destruiu Sodoma e Gomorra, isso também explicaria outro trecho curioso do texto bíblico que diz:
da região viu levantar-se uma densa fumaça como a de uma fornalha. Na história de Sodoma e Gomorra, é completamente plausível que o que eles viram foi uma nuvem de cogumelo. E essa nuvem de cogumelo pareceria um monte de fumaça, como as bombas atômicas ficam quando são disparadas. Muita energia é depositada num período de tempo muito curto. Isso levanta detritos do chão, mas ainda tudo pega fogo, criando mais fumaça e cinzas. Você teria um enorme pilar se levantando dessas cidades. Um evento de explosão de ar cósmica pode ter destruído Tal El Haman e as outras habitações a nordeste do Mar Morto. Mas será essa a verdadeira localização de Sodoma e Gomorra? O Apocalipse em chamas de Sodoma e Gomorra. Ficção ou relato verdadeiro de um desastre natural do espaço? As ruínas carbonizadas de uma antiga cidade 13 quilômetros a nordeste do Mar Morto bate com a descrição geográfica e física de Sodoma. A descoberta de estranhas cerâmicas e areia vitrificadas indicam que um asteroide pode ter destruído a antiga cidade. Seria totalmente devastador e certamente histórias de uma destruição como essa se propagam pela história até os tempos modernos. De acordo com a história bíblica, conforme fogo e enxofre caíam sobre Sodoma, Ló e sua família fugiam para as montanhas perto de Zoar, uma das 5 cidades da planície que foi poupada da ira destrutiva de Deus. De acordo com a narrativa bíblica, Zoar não foi destruída. Na verdade, Ló busca refúgio nesta cidade, o que indica que a cidade precisaria estar bem perto de Sodoma. Zoar deveria estar próxima de Tal El Haman, as supostas ruínas de Sodoma. Porém, no piso de uma igreja bizantina em Madaba, Jordânia, há um mapa mosaico do século VI escrito em grego. É a representação sobrevivente mais velha da Terra Santa. O fascinante sobre esse mapa é que ele nos dá as localizações geográficas das maiores cidades de peregrinação cristã. Então podemos tomar o mapa como sendo um mapa preciso do Antigo Oriente Próximo. Ao comparar o mapa em mosaico à paisagem moderna, ela coloca Jerusalém e Jericó exatamente onde elas se encontram hoje. Sodoma e Gomorra, estranhamente, não aparecem no mosaico erudido. Porém, Zoar pode ser encontrada no mapa perto da região sudeste do Mar Morto, a uns 50 quilômetros do sítio de Tal El Haman. A localização da cidade de Zoar no mapa de Madaba não é exatamente um tiro certo para nos dizer onde estão as outras cidades, mas ele nos dá uma localização geral para procurar. E o mistério se aprofunda. No mosaico perto de Zoar estão as palavras gregas Santuário de São Eli. O resto da palavra está perdida, mas muitos estudiosos a interpretam como Santuário de São Ló. Seguindo o mapa mosaico, arqueólogos encontraram o Santuário de São Ló em uma encosta de montanha. Escondido atrás do monastério há uma caverna. Poderia ser este o lugar onde Ló e sua família buscaram refúgio durante a tempestade de fogo? Na caverna atrás da igreja, que é associada com São Ló, eles encontraram cerâmicas da Idade do Bronze. Porém, não há nenhuma evidência de que esse é o lugar onde Ló e suas filhas ficaram. Mas temos evidências deles vivendo lá em um certo período de tempo que se correlaciona com a história de Ló. A descoberta leva muitos a acreditarem que a verdadeira Sodoma deve ter existido ali perto. A uns 16 quilômetros do Santuário de São Ló, arqueólogos descobriram as ruínas de Bab-edra, uma cidade fortificada da antiga Era do Bronze, já ocupada por 1000 habitantes.
Perto de Bab-edra, arqueólogos descobriram os restos de 4 habitações que podem ter sido outras cidades perdidas da planície. No começo da Era do Bronze, no 3º milênio antes de Cristo, precisamente nessa área, você encontra 5 cidades. Enquanto que Tal el-Hammam fica numa aglomeração de habitações da Era do Bronze Média, onde há muito mais do que 5. Então, se estamos falando de 5 cidades da planície, então Bab-edra e as 4 cidades ao sul devem se encaixar muito bem nessa história. Como as ruínas de Tal el-Hammam, uma grossa camada de cinzas recobre boa parte de Bab-edra. Isso sugere que a antiga cidade também encontrou um fim violento. 13 quilômetros ao sul de Bab-edra, arqueólogos encontram as ruínas de Numeira, que é tida como a sua cidade irmã. Eles encontram uma camada de cinzas considerável e ossadas de humanos que sofreram traumas pesados. Será que Bab-edra e Numeira eram Sodoma e Gomorra? O problema é que as 2 cidades foram destruídas em épocas diferentes, com ao menos 300 anos de diferença. A cidade de Numeira foi destruída numa grande destruição, muito rápido. Sabemos isso pela camada de cinzas. Ao contrário de Bab-edra, a cidade foi destruída 100 anos depois ou mais, então as datas não batem. Para conseguir fazer a história funcionar, as 2 teriam que ter sido destruídas do mesmo jeito e na mesma época. Não há evidências o bastante para provar que Bab-edra e Numeira eram Sodoma e Gomorra. Mas e quanto a Tal el-Hammam e as outras ruínas a nordeste do Mar Morto? Será que a localização de Zoar, indicada no mapa mosaico, as descarta como as cidades do pecado? Pessoas que fazem mapas precisam tomar decisões quando as evidências arqueológicas ou históricas não são conclusivas. Então, eles chutaram bastante, francamente. Você não vai encontrar um sinal que diga "Esta é Zoar" ou "Bem-vindo a Zoar". Ainda há muito debate sobre a localização real de Sodoma e Gomorra. Mas a ciência agora pode prover um cenário aterrorizador do que pode ter acontecido com as cidades desafortunadas. Ela pode até decodificar o mistério por trás da história da esposa de Ló se tornando uma estátua de sal. Sodoma e Gomorra. Mito ou mega desastre astronômico? Na busca pela verdade, arqueólogos descobrem aglomerados de ruínas em 2 lugares diferentes ao longo do lado oriental do Mar Morto. Eles até encontraram evidência irrefutável de que uma catástrofe ardente destruiu a maioria das cidades antigas dos 2 lugares. Mas será algum desses lugares as verdadeiras Sodoma e Gomorra? Ao longo de todas as margens do Mar Morto, existe a possibilidade de que há vários locais que ainda não encontramos. Sodoma e Gomorra podem estar em qualquer lugar. Algumas pessoas dizem que as cidades estão sob o Mar Morto. Embora não tenhamos nenhuma evidência arqueológica sólida de Sodoma e Gomorra, foi um evento muito importante. A astronomia do século XXI, combinada com os relatos bíblicos, oferece uma explicação científica do que pode ter acontecido com as cidades em suas horas finais. Entre 2300 e 1700 a.C., um asteroide caiu do espaço. Ele atingiu a atmosfera da Terra e explodiu sobre a antiga terra de Canaã. A força é de 200 vezes maior do que a bomba atômica de Hiroshima.
Na hipótese da explosão de ar para a destruição de Sodoma, estamos falando de dezenas de megatons de energia. Num contexto moderno, temos compreensão disso, mas em tempos antigos isso teria sido literalmente um evento bíblico. A energia da explosão de ar chega até o chão, criando uma nuvem de cogumelo de pedras e poeira que sobem na atmosfera. Se é uma explosão de ar, é bem possível que você tenha vários pedaços de pedra caindo do céu. Então dá para imaginar que essas coisas causariam uma devastação tremenda e muitos incêndios no chão. Os cidadãos de Sodoma se protegem enquanto pedras flamejantes ou enxofre chovem sobre a cidade. Muralhas de cidades antigas feitas de tijolos de barro seriam facilmente destroçadas. Construções de palha ou madeira carbonizadas, literalmente levadas à ignição espontânea pelo aquecimento causado pelo evento. A onda de choque daquele impacto teria varrido os prédios. Isso levaria à imensa destruição das antigas cidades de construção precária. Pode muito bem ter havido a vaporização de corpos. No mínimo, eles seriam incinerados, teriam sido cremados. Seria um evento absolutamente aterrorizante. Ló e suas filhas fogem para as montanhas. Mas sua esposa se atrasa quando olha para trás para o inferno lancinante. Um dos contos mais famosos surgidos na história de Sodoma e Gomorra é a esposa de Ló ter se tornado uma estátua de sal. Poderia um evento de explosão de ar de qualquer forma ser responsável por isso? É meio macabro pensar nisso, mas isso poderia ser não sal, mas uma calcinação. Se a esposa de Ló estivesse exposta, fora de uma caverna, talvez, ela teria sido incinerada. De certa forma, metaforicamente, ela ficaria uma estátua de sal. É uma ideia meio macabra, mas ela pode ter sido incinerada. O desastre cósmico faz mais do que destruir Sodoma, Gomorra e as outras cidades da planície. Ela devasta a paisagem, a tornando inabitável por centenas de anos. Se uma dessas cidades antigas, como Tal El-Haman, foi destruída por um, digamos, asteroide, ela teria ficado inabitável, talvez como uma crendice, mas ninguém poderia viver lá. A ciência do universo nos deu uma nova forma de enxergar uma antiga história. Se nós conseguimos demonstrar histórica e cientificamente que realmente houve uma Sodoma e que esses eventos realmente aconteceram, e, portanto, o que a Bíblia descreve são eventos históricos reais, isso nos dá uma sensação maior de segurança e certeza de que o resto da Bíblia é válido. Então eu acho que isso também diz muito respeito ao interesse moderno nessas duas cidades. Nós temos ciência o bastante para realmente tentar entender algumas das origens históricas de nossas fés. E isso, para mim, só serve para enriquecer a nossa cultura como espécie e nossa criatividade como o verdadeiro núcleo da nossa humanidade.